Ricardo, falando agora sobre o Poder Judiciário, a gente teve aí, bem discretamente, duas decisões importantes do Supremo Tribunal Federal, uma que se refere ao pedido de vista, né? Porque a gente sabe que quando o ministro pede vista de algum processo hoje em dia, costuma demorar até 2 anos para liberar o processo novamente para julgamento. A gente tem vários e vários exemplos disso na história recente do STF. E outra questão foi em relação ao poder da decisão monocrática, não é isso? Exatamente, duas decisões que são bastante importantes, que fazem muita diferença, inclusive focam em questões que geraram muitas críticas ao Supremo Tribunal Federal recentemente. Essas discussões se deram com uma mudança no regimento interno da Corte, comandada essa mudança pela atual presidente, Rosa Weber, mas que foi aprovada por unanimidade pelos ministros numa sessão administrativa interna que durou os últimos 7 dias, durou 7 dias ainda nesse mês de dezembro. E isso veio a público ontem com as seguintes modificações. O pedido de vista, que hoje tem um prazo de 30 dias, mas cujo prazo não é respeitado, cumprido e cobrado, a pessoa pede vista e fica com o processo, às vezes 1 ano ou mais tempo, ele passa a ser de 90 dias. E esses 90 dias passam a ser, vamos dizer assim, obrigatórios, porque se o ministro não entrega o processo, não conclui o seu voto, né, depois do pedido de vista, não devolve as vistas em 90 dias, esse processo pode ir a julgamento normalmente. Então, assim, ele passa a ser um prazo obrigatório. Então, essa foi uma mudança importante. E outra, a mudança que faz com que decisões monocráticas muito importantes, que afastam pessoas de cargos públicos, por exemplo, ou que determinam prisões, se deem com referendo posterior e imediato de turmas ou plenário do Supremo. No caso de prisão especificamente, decisões devem se dar em julgamento presencial, ou seja, isso enfraquece um pouco um poder que era apontado como quase ilimitado de alguns ministros que decidiam sozinhos na canetada e sem levar isso a referendo, né? Então também é uma questão importante que pode ajudar aí a melhorar o cenário de atuação do Supremo Tribunal Federal. E nessa questão específica da vista, é bom dizer que eles têm a ideia de que isso valha para o judiciário inteiro. Então isso pode ajudar a fazer com que processos andem mais rápido no Brasil inteiro. Eu acho que essas duas decisões vêm em um momento muito importante em que as decisões e as atuações dos ministros vêm sendo muito questionadas, né? Dizendo que o STF está tendo uma posição que vai além do jurídico e também uma atuação política. Então acho que isso tudo vem para somar, sem dúvida, né, Ricardo? Exato, e coloca a ideia de que, olha, quem decide é o colegiado, né? Um grupo de ministros que é composto por ministros que foram indicados em vários governos, em várias épocas diferentes, não apenas uma visão individual, porque é o que se dava tanto nas decisões monocráticas como quando um processo era paralisado por um pedido de vista. Ou seja, se um ministro de 11 decidisse que aquele caso não iria ser julgado, ele poderia não ser julgado, porque ficava com esse pedido de vista durante muito tempo, né? Então, isso certamente reforça a ideia da colegialidade, né? Que inclusive é uma ideia de que a Rosa Weber sempre disse que preza muito, né? Ela já, inclusive, votou dizendo que votava contra a convicção dela em algum aspecto por conta do princípio da colegialidade. Perfeito. Ricardo Correia, editor-chefe de O Tempo em Brasília. Muito obrigado, Ricardo. Eu que agradeço. Um abraço para vocês e até mais.